Hoje nós vamos continuar falando sobre, especialmente, essa identidade de Jesus como Filho do Homem. Já iniciamos isso na semana passada, na última aula, e agora vamos focar especialmente em como o próprio Jesus usava esse termo, Filho do Homem. Por que ele escolheu esse termo? Não que eu saiba responder perfeitamente essa pergunta, mas é uma pergunta válida que nós queremos examinar, queremos pedir ajuda do Senhor, não só para entender alguns fatos, algumas coisas a respeito do Filho do Homem e o que isso significava, mas especialmente queremos conhecer mais Jesus, queremos ter uma revelação maior de quem é Jesus. Senhor, nesta manhã estamos diante de Ti, diante da Tua Palavra, diante de uma visão. Toda a Tua Palavra é sagrada, toda a Tua Palavra é uma revelação, mas estamos estudando essa visão fantástica, essa visão que o Senhor deu para Daniel, que era algo que continha tanta revelação, tanta verdade, o Senhor mostrou tanta coisa para Daniel a respeito do que ainda não aconteceu até os nossos dias, mas que vai acontecer. E Jesus usou esta revelação, usou esta visão para aplicar a si mesmo. Então, Senhor, nós queremos realmente entender, queremos não olhar para o Senhor como se nós já soubéssemos, como se fosse um fato já entendido. Jesus é homem, Jesus é Deus, mas tem tanta coisa maravilhosa, tanta coisa inesperada, tanta coisa que os judeus não esperavam, tanta coisa que nós perdemos de vista. Temos doutrinas, temos as nossas doutrinas que nós entendemos da Tua Palavra, mas nós queremos conhecer a Ti, queremos entender mais sobre essa visão e o que ela mostra a respeito do Senhor. Senhor, nos ajude, revela-nos, coloca o nosso coração numa posição como Daniel tinha. Ele tinha uma posição, ele tinha uma atitude, ele tinha uma vida. Não era só um momento da vida dele, ele vivia 3 vezes por dia orando em direção a Jerusalém. A expectativa, o coração dele estava no Teu reino e nos Teus propósitos, mesmo ele ocupando um lugar de importância, tendo uma carreira maravilhosa, mas ele não se desviou, ele não se iludiu com essas coisas. Ele sempre estava com o coração dele voltado para Ti. E nós queremos que o nosso coração esteja assim, para que o Senhor possa nos revelar um pouco mais, para que nós possamos andar contigo. Senhor Jesus, nós queremos realmente que a Tua pessoa, a Tua verdade e o tempo que nós estamos vivendo sejam abertos para nós. Pedimos a Tua ajuda, pedimos que o Senhor venha e fale com cada um de nós nesta hora, em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Então, lembrando sempre do nosso contexto, nós não vamos ficar olhando para Daniel na aula de hoje, nós vamos para os evangelhos. Na verdade, a aula de hoje é realmente uma olhada bem panorâmica. O meu estudo não é panorâmico, né? Bem detalhado, mas esse assunto do Filho do Homem, esse assunto de quem é o Filho do Homem, a visão de Daniel e como foi aplicada, como se tornou viva na primeira vinda de Jesus, e falando a respeito da segunda vinda de Jesus. Então é um assunto enorme. Eu já mencionei algumas vezes. Tem um irmão que escreveu, nós temos mais de um livro dele já em português, mas ele escreveu aquele livro O Único Rei. Ele tem 2 volumes consideráveis, substanciais, sobre esse assunto, o Filho do Homem. Eu estou examinando alguns capítulos, ainda não li tudo, mas é muita coisa. É claro que a gente não pode, nós vamos continuar estudando o livro de Daniel, nós vamos continuar na nossa jornada do estudo sistemático. Então essa aula de hoje é só
não é parênteses, porque é o assunto principal do capítulo 7 da visão de Daniel, mas nós não podemos tomar muito tempo, então nós vamos só dar um vislumbre, por isso até coloquei, estou disponibilizando uma outra folha, tipo um anexo, né, dessa folha que nós estamos estudando, do esboço, para que vocês tenham todas as referências nos evangelhos que falam de Jesus como Filho do Homem. Então, eu olhei todas essas referências, li todas, eu recomendo isso, é muito bom a gente fazer isso. Sempre que a gente quer estudar um assunto, um tema na Bíblia, a melhor coisa que a gente faz é ler todas as referências que falam sobre aquele tema. Tem alguns temas que são enormes, mas outros temas, assim, dá para a gente ler todas as referências e isso nos ajuda a entender. Então, eu só vou reler Daniel 7 para a gente lembrar do contexto, de onde nós estamos tirando esse assunto, lembrando que Daniel ele estava vivendo nessa época do Antigo Testamento, não estava tão claro, eles tinham uma expectativa messiânica, mas tinha muitas coisas que ainda não estavam muito claras para eles. Deus revela em certos momentos para seus servos, para seus amigos, para seu povo, ele revela algumas coisas, ele tira um pouquinho a cortina que nos separa das realidades espirituais, mas ele não explica tudo. Então, Daniel, por exemplo, ele recebeu essa visão, mas é claro que ficaram dúvidas, ficaram questionamentos, ele não entendia plenamente. Eu acho que ele não sabia nem como perguntar, porque ele não perguntou ao anjo depois sobre o Filho do Homem. Mas essa visão, ele vendo o ancião de dias e depois vendo o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, era algo muito, assim, estava dentro das profecias já dadas, mas era algo muito mais do que os outros tinham visto anteriormente. Então, era algo que realmente trazia para ele uma visão maior, porém ainda deixava muitas dúvidas, porque se Deus é um só, como é que tem essa segunda figura? Então vamos só ler só os versículos 13 e 14 de Daniel 7, para a gente ficar com esse contexto bem claro, bem fresquinho na nossa mente. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. O seu reino, o único que não será destruído. Então, aqui nós temos algo que, em certo sentido, para nós, a gente está acostumado a entender, talvez a gente não saiba explicar, e eu acho que a gente perde muitas vezes o assombro disso, a gente vê que realmente isso aqui é incrível, é impossível. Como é que Deus pode ser homem? Como é que um homem pode ser Deus? Mas nós estamos, teoricamente, acostumados, não devíamos ser tão acostumados, isso deveria nos chamar a atenção. Está no centro do livro de Daniel, está no centro desse capítulo, essa visão de que todos os reinos do mundo vão acabar um dia, vai ter um tribunal, o ancião de dias vai se assentar para julgar. Até aí a expectativa é relativamente normal para nós, a gente entende que essa era, esse tempo do homem vivendo debaixo da maldição do pecado, essa era presente, vai acabar. Deus, que é o Criador, Ele é o juiz, Ele tem todo o direito de julgar, Ele vai colocar um fim, Ele vai resolver tudo e vai introduzir um novo tempo, um tempo do reino de Deus. Até aqui tudo bem, mas quando Ele fala
de alguém que é um filho, semelhante a um filho do homem. Essa expressão, para eles, nessa época, era uma expressão que eles conheciam, eles falavam, quem que é o homem, quem que é o filho do homem? Eu mencionei algumas passagens, tem várias passagens do Antigo Testamento que mostram o uso, quando falava filho do homem, estava falando um homem, um ser humano. Então, esse termo não era, aqui, nesse contexto, não era um título, não era um termo estranho, mas o que é novo, que é diferente nesse contexto aqui, é o fato de que esse filho do homem, que é um homem, é um ser humano, ou pelo menos ele tem a aparência de um ser humano, mas ele está vindo com as nuvens do céu, como mostrei, isso é um termo que só se referia a Deus, só Deus que anda nas nuvens, só Deus que está no céu assim, dessa forma. Poderia se referir eventualmente a algum anjo, mas o contexto aqui é que ele vem nas nuvens do céu, ele vem para esse tribunal que o ancião de dias montou, que ele está ali preparado para fazer o julgamento. Ele se dirige ao ancião de dias. Nenhum homem poderia fazer isso. Então, ele é um ser que Daniel diz que parecia um ser humano, mas ao mesmo tempo ele está fazendo coisas que um ser humano comum não faria. Um ser humano não vem com as nuvens do céu, um ser humano não se dirige ao ancião de dias, e muito menos nem para um anjo. O versículo 14 é definitivo, porque o ancião de dias deu a ele o domínio, a honra e o reino. O ancião de dias entrega a esse filho do homem direitos, honra, adoração, domínio, poder, que só o Deus Todo-Poderoso poderia ter. Ninguém mais é adorado por todos os povos, línguas e nações. Ninguém mais tem um domínio que dura para sempre, indestrutível. Então, essa é a visão que já comentamos um pouquinho. Vamos, então, já para agora nós falamos na última aula também, lembrando que a expectativa dos judeus, as profecias que eles tinham até então, eram a respeito de uma semente da mulher, que é a primeira profecia em Gênesis 3,15, de um descendente de Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra, e mais especificamente, o termo mais usado, mais conhecido, o conceito mais conhecido pelos judeus para a expectativa messiânica, para a expectativa de alguém que pudesse vir e trazer salvação, trazer um reino milenar, trazer paz na terra, trazer o domínio de Deus, restaurar todos os propósitos de Deus. O termo mais conhecido para eles era um descendente do rei Davi, né? Então, é importante agora que sim, eu só quero introduzir essa relação de títulos que ou eram usados a respeito de Jesus, ou eram usados pelo próprio Jesus. Eu quero só lembrar, então, que as escrituras, as profecias do Antigo Testamento traziam vários títulos, mencionavam várias coisas, mas principalmente dessa época dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, a grande expectativa, mais mencionada, mais citada, de uma figura messiânica seria um descendente de Davi. Né? Aí falam, né, uma raiz de Davi, um rebento, um renovo, um rei. Tem vários termos usados, mas muitas vezes relacionados diretamente a Davi ou ao conceito, né? Às vezes fala assim, um rei virá, mas todos eles associavam a Davi. Então, a gente hoje, né, nós temos todo esse entendimento de que Jesus foi o Messias prometido. Então, para nós,
Eu coloquei aqui os 4 termos que foram mais usados assim, para se referir a Jesus ou usados pelo próprio Jesus. Então, essa aqui é a relação. Filho do homem está em primeiro lugar. Cristo ou Messias, Cristo vem do grego, Messias vem do hebraico. Os dois termos são equivalentes, Cristo, grego, Messias, hebraico, é a mesma palavra. E essas duas palavras significam ungido. Para nós, esse termo aqui, eu falo assim, para nós, a igreja, para nós gentios, o termo que nós mais usaríamos, o termo que nós mais pensamos, Jesus foi o nome que o anjo falou com José para colocar no filho que nasceria, né? E assim, eles receberam, né, a instrução, coloca o nome Jesus, que significa Jeová salva, né? O nome Jesus, mas o termo, né, que nós usamos, Jesus Cristo. Cristo é o ungido, Cristo é o Messias. E a gente talvez pensaria que o termo que os judeus de antigamente mais usariam seria Messias, mas não é. Eu já vou explicar um pouco sobre isso. Mas aí tem o Filho de Deus, que é um termo muito forte, né? Filho de Deus, e tem o termo que eu acabei de falar, Filho de Davi, que é um termo que seria realmente muito usado e muito entendido assim, pelos judeus como a expectativa deles, né? Filho de Davi. Então, desses termos aqui, como eu já expliquei, então, o mais usado no Antigo Testamento seria filho de Davi. Esse seria o mais comum, o mais filho de Davi, descendente de Davi, um rei da linhagem de Davi. Assim, não tinha um único termo, mas esse era o conceito que eles tinham a respeito do Messias. Mas a ideia de que teria um Messias, a ideia de que viria alguém, vem de antigamente, né? Como eu falei, desde o Jardim do Éden, Abraão recebeu promessa, Moisés falou, Deus levantará um profeta semelhante a mim, ele usou a expressão profeta, e assim por diante nós vemos assim que tinha uma expectativa que cresceu muito no tempo do reino dividido, do cativeiro, do tempo após o cativeiro. Isso foi amadurecendo e foi se tornando mais claro. No tempo de Jesus, ou pouco antes de Jesus, o termo Messias era mais conhecido. E várias pessoas que não eram Messias, né, usaram o termo. Ou as pessoas usavam deles no tempo dos Macabeus. Houve várias pessoas que se colocavam como Messias. Então, no tempo de Jesus, de fato, o termo Messias era mais conhecido. Mas no Antigo Testamento, se você começar a usar, a procurar, você não vai encontrar muito esse termo Messias. Muitas vezes na nossa Bíblia é traduzido como ungido. Por exemplo, no Salmo 2, né, ele fala sobre o meu ungido. Então tem algumas passagens que falam a respeito do ungido de Deus, claramente se referindo ao Messias, mas eles, assim, ungido também era uma palavra que confundia, porque o rei era ungido, Saul era ungido, era a mesma palavra, Messias. Então, Ciro, o rei Ciro foi chamado ungido por Isaías, no profeta Isaías. Então, essa palavra ungido não era uma palavra exclusiva. Não era uma palavra assim, quando fala Messias, está falando daquele que vem. Não, eles usavam esse termo ungido, depois foi começando, como eu falei, assim, mais nos últimos séculos antes de Jesus, começaram assim, a amadurecer mais essa ideia e falavam um pouco mais sobre Messias. Mas a primeira pergunta é por que de vários termos que são usados no Antigo Testamento, principalmente esse de filho de Davi, podemos também lembrar que Isaías teve várias profecias chamando de meu servo, mas ele também chamava Israel meu servo. Então veja como os termos às vezes não eram exclusivos.
Então, Isaías recebeu aquela profecia tremenda no capítulo 9, que ele fala assim: um filho nascerá da linhagem de Davi, sentará no trono de Davi, mas ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então, eram termos usados para Deus, né? Mas, enfim, de todos os termos usados no Antigo Testamento, com várias citações, e podemos destacar especialmente essa da linhagem de Davi, por que Jesus, o próprio Jesus, escolheu essa expressão? Porque filho do homem, se referindo ao Messias, só encontramos em Daniel 7. Então, no Antigo Testamento, só uma vez, essa expressão é usada nem como título. Daniel disse: eu vi alguém semelhante a um filho de homem, a um ser humano. Então, quando Daniel descreveu a visão dele, ele não estava dando um título para essa personagem, mas ele estava descrevendo, ele estava dizendo: eu vi alguém, parecia um ser humano normal, só que ele estava vindo nas nuvens do céu, e ele se dirigiu ao ancião de dias, e esse homem recebeu todo o domínio e a adoração de todos os povos, um reino eterno e tudo mais. Então, Jesus escolheu esse termo. Já no Novo Testamento, no grego, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, essa parte de Daniel foi escrito em aramaico. Então é até uma coisa interessante, que é o único lugar nas Escrituras que tem poucas passagens escritas em aramaico, mas é o único menção de filho do homem no aramaico, capítulo 7. Todo o capítulo 7 foi escrito em aramaico. Então, também é uma espécie de distinção, mas o que, assim, os estudiosos têm muitos fatos, tem muitas coisas interessantes, que não dá tempo de entrar nisso agora, mas eu só queria chamar a atenção para o grego. No grego, na língua grega, falar filho do homem não era uma coisa comum. Ou seja, no hebraico ou no aramaico, se você quisesse falar homem, podia falar, ou podia falar filho do homem, as duas coisas eram iguais. No grego, se você quisesse falar um ser humano, um homem, você não falaria filho do homem, não era uma expressão idiomática, não era uma expressão que eles usavam. Jesus usou não só filho do homem especificamente, mas ele usou, e os autores dos evangelhos colocaram assim, ele usou com artigo definido, o filho do homem. Então, isso só estou ressaltando esse fato para mostrar que no livro de Daniel, Daniel simplesmente estava descrevendo o que ele viu na visão e dizendo que alguém que parecia muito ser um ser humano veio nas nuvens do céu e aconteceu tudo isso com ele. Nos evangelhos, todas as vezes que Jesus usava a expressão filho do homem com artigo definido. Isso transformou essa expressão num título. E tanto isso é diferente que nos evangelhos, nos próprios evangelhos, quando Jesus queria simplesmente referir a si mesmo como um ser humano, ele não usou. Tem um lugar, né, em João 8, que ele fala a respeito dele ser homem. Ele não falou filho do homem. E em vários outros textos que falam de seres humanos, nunca usa filho do homem. Sempre filho do homem, no grego, nos evangelhos, se referia a Jesus. Então isso é diferente do hebraico, porque no Velho Testamento nós temos muitos lugares que falam filho do homem, que não se refere a Jesus. Então isso é só para a gente entender, só estabelece um fato. Qual é? Jesus escolheu um termo profético, um termo que ele pegou das Escrituras.
ele pegou um termo e ele usou esse termo para referir a si mesmo. Então, olha aqui a nossa relaçãozinha aqui na folha. Aqui. Então, desses 4 títulos que foram usados para se referir a Jesus, o Filho do Homem foi o mais usado. 78 vezes. Essa coluna em vermelho ao lado são as vezes que Jesus usou o termo para referir a si mesmo. Então, das 78 vezes e até essa única vez que não foi Jesus que usou, o povo estava se referindo a uma coisa que ele tinha falado. Então, nós podemos até dizer que todas as vezes que fala Filho do Homem, era por causa de Jesus usar o termo. Jesus usou essa expressão nos 4 evangelhos 78 vezes. Claro que vocês entendem que 4 evangelhos, muitas ocorrências estão descrevendo o mesmo momento. Então não são 78 ocasiões diferentes, mas são 78 menções nos evangelhos. Várias dessas menções são repetidas em outros evangelhos, estão falando do mesmo momento. Mas isso é só para mostrar o número de vezes que nós temos isso nos evangelhos. O que vem em segundo lugar, 49 vezes, é realmente essa expressão Messias. Mas dessas 49 vezes, só 11 vezes foi Jesus que usou a expressão. Então, em muitas outras ocasiões, a maioria das ocasiões, eram as pessoas, às vezes, perguntando ou falando assim, alguma coisa assim, se ele era o Cristo ou não. Então, não era Jesus usando, e nós até temos, especialmente em Mateus 16, logo depois que Pedro faz aquela declaração, tu és o Cristo, tu és o Messias. Pedro usa 2 expressões, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em Mateus 16. Logo em seguida, Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, tal. Só que depois ele fala assim, não conte para ninguém que eu sou o Messias. Então, Jesus não queria divulgar esse termo Messias, mas ele usava o termo Filho do Homem. E essas outras expressões? Filho de Deus. Filho de Deus, sabe quem mais falava Filho de Deus para Jesus? Alguém consegue lembrar? Quem que mais falava? Eu até não fiz a contagem, mas pelo menos é o que mais se destaca, na minha memória. Quem mais falava Filho de Deus? Eram os demônios. Os demônios falavam. O que você está fazendo, Filho de Deus? Os demônios sabiam que ele era Filho de Deus. E aí tinha outras pessoas, às vezes, que falavam também, o próprio Pedro é um deles e tal. Mas Jesus, só 5 vezes, e também eu acabei não conferindo exatamente quais todas essas 5 vezes, mas geralmente era, por exemplo, quando o sumo sacerdote, lá no fim, quando ele estava sendo julgado, ele falou assim, então você é o Filho de Deus? Jesus falou assim, eu sou. Então, não era um termo que Jesus usava, era muito raro, quase nunca Jesus usava o termo Filho de Deus para falar de si mesmo. Filho de Davi, tinha os cegos que falavam, Jesus, Filho de Davi, a mulher cananeia, assim, outras pessoas usavam essa expressão Filho de Davi. Mas os autores dos evangelhos usavam Filho de Deus. João usou Filho de Deus. Mateus começa o evangelho dele com Filho de Davi. Então eu só queria mostrar assim, que eram os outros, ou declarações de outras pessoas. Você vai notar que esses outros termos são raramente usados. Jesus quase nunca usava. Ele poderia usar. O anjo que anunciou para Maria usou o termo que ele vai sentar no trono de Davi, mas o próprio Jesus não usava. Então, nossa pergunta hoje é, por que Jesus usava esse termo? E eu vou, agora assim, vou só citar algumas partes. Se você pegou esse arquivo, essa folha que eu estou disponibilizando com todas as referências, esses pontos aqui eu não vou poder falar sobre todos,
mas essa folha aqui é uma folha que ajuda a destrinchar um pouquinho quando, de que maneira que Jesus usava esse termo, e nós queremos chegar ao final e entender um pouquinho, como eu falei, assim, claro que eu não tenho a resposta final sobre por que Jesus usou esse termo, mas temos algumas indicações, e claro que a primeira indicação que a gente explorou um pouquinho na aula passada era assim, que o propósito de Deus era que o homem, criado à imagem de Deus, o primeiro homem no Jardim do Éden, o propósito de Deus para ele, para esse casal, para o homem e a mulher juntos, era expressar a imagem de Deus, andar em comunhão com Deus, estender o reino de Deus, a harmonia de Deus sobre toda a terra. Eu preciso sempre enfatizar, o reino de Deus é o governo de Deus. Muita gente fala, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. Mas se nós falarmos só governo de Deus, Deus manda, Deus determina, quando vier o reino de Deus, ninguém vai fazer nada que não seja a vontade de Deus, nós estamos perdendo algo muito importante que está na criação do homem, que quando Deus colocou o homem na terra e disse, frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a terra, para ele cuidar da criação, para ele cuidar dos animais do jardim, para ele cultivar, para ele andar em comunhão com Deus. As coisas implícitas, as coisas que não são declaradas, são as mais importantes, porque Deus não estava a fim de colocar um governo autoritário em que ele falasse assim, agora todo mundo só vai fazer o que eu quiser e eu mando. Nós temos essa visão muito errada de autoridade, muito distorcida de governantes, especialmente governantes autoritários, autocráticos, tirânicos, né? Nós temos uma ideia assim de um governo imposto, e toda a ideia, todo o conceito de reino de Deus é Deus governando em comunhão com o homem, uma coisa em harmonia. O reino de Deus é pluralidade, o reino de Deus é comunhão, o reino de Deus é amor, doação um para o outro. O reino de Deus não é a essência do reino de Deus. Assim, o que faz ser o reino de Deus não é assim, Deus manda e nada que é fora do reino, da vontade de Deus vai existir. Claro que isso faz parte, não pode ter reino de Deus com o mal, com alguém se contrapondo, se opondo a Deus, não pode ter mesmo, mas a essência do reino de Deus é um reino de comunhão, é um reino, é um tipo de vida, é um estilo de vida, por isso que eu sempre falo, o reino de Deus não tem definição, e lembrando disso também, Jesus não tentou definir o que é o Filho do Homem. Ele não tentou fazer, por que eu estou usando Filho do Homem? Ele não tentou definir. Muitas pessoas acreditam que o público de Jesus, os judeus, as pessoas com quem ele convivia, a quem ele falava no tempo dele, que eles conheciam as Escrituras, eles sabiam que Filho do Homem era aquela visão de Daniel. Mas eu acho que isso não é tão garantido que todos soubessem. Nós vamos ver depois um versículo que fala sobre isso. Mas nós queremos entender, então, por que Jesus usava o Filho do Homem, e, para mim, a primeira resposta disso, depois eu vou mostrar as conclusões mais no final, mas a primeira resposta disso é a mais óbvia. Jesus queria enfatizar a humanidade dele. Ele não precisava provar que ele era um homem. As pessoas que conviviam com ele achavam que ele era um homem, eles não achavam que ele era Deus.
Mesmo ele fazendo milagres, eles não achavam que ele era Deus. Então, Jesus não precisava, ele não precisava enfatizar que ele era homem, mas ao mesmo tempo, Jesus precisava mostrar a missão dele. E a missão dele, que está implícita em Daniel 7, é que tem um Deus Todo-Poderoso que tem todo o direito e toda a autoridade de julgar e de exercer o reino perfeito. Mas o plano de Deus desde o início era que esse lugar de governo, esse lugar de autoridade, esse lugar de comunhão com Deus, esse elo entre os céus e a terra, seria o homem. Esse era o propósito de Deus. Então Jesus, ele, em vários momentos, ele falava a respeito da missão dele, ele falava claramente que ele veio de Deus, quando ele fala com os discípulos e sempre fala, não fale com ninguém que eu sou Cristo, nós podemos pensar, ele não queria que as pessoas soubessem que ele era o enviado de Deus, mas isso não é verdade, porque ele usava uma expressão, filho do homem, que veio de Daniel e que mostrava que um homem viria no final, na consumação de todos os tempos, um homem viria nas nuvens do céu e se assentaria no trono ao lado do Pai para governar e para receber um reino eterno, um homem. Então, Jesus, se ele tivesse usado assim, não, fale com todo mundo que sou Cristo, nós estamos supondo, nós não temos isso escrito explicitamente, mas nós podemos imaginar que a expectativa dos judeus era que viesse um descendente de Davi para reinar sobre Israel, para livrá-los de Roma, para trazer um reinado glorioso semelhante ao que Davi e Salomão tiveram na história. Então, a expectativa deles, e nem todos entendiam que esse descendente de Davi, por exemplo, a maioria não entendia que seria um ser divino, eles achavam que seria um grande libertador, como Moisés, como Davi, um grande servo de Deus, mas não divino. Então, muitos não tinham essa ideia assim da divindade, e eles pensavam mais em termos políticos, um libertador, alguém que governaria. A igreja está acostumada a dizer, não, Jesus não veio para fazer nada disso, mas ele virá, essas profecias de um descendente de Davi serão cumpridas, tudo será cumprido, Jesus vai cumprir todas as profecias e vai reinar e vai governar, vai trazer toda a plenitude para o povo de Israel e para todas as nações da terra. Mas Jesus não queria enfatizar esse papel messiânico na primeira vinda. Ele não queria falar, eu sou descendente de Davi, pode abrir o caminho que eu vou sentar no trono. Então Jesus não queria enfatizar esse papel messiânico que seria do tempo do fim. O Filho do Homem também tem um cumprimento no fim. Mas, então, a primeira parte da resposta é, Jesus queria enfatizar, sim, a humanidade, sem, naquele momento, enfatizar, nem queria chamar a atenção que ele seria um Messias, nem que ele seria o filho de Davi, que seria basicamente a mesma coisa, e ele não saía por ali falando que eu sou filho de Deus. Ele usou um termo, e aqui está a questão, e Deus sempre faz isso, e eu ainda estou tentando ver como isso pode nos ajudar a entender as revelações de Deus. Porque, como eu já falei hoje, Deus revela coisas tremendas. Revelou para Daniel, revelou para o João no Apocalipse. Deus revela coisas tremendas, mas mesmo na revelação, mesmo quando Pedro, inspirado pelo próprio Deus, a revelação, Jesus falou assim, foi o Pai que te revelou.
mesmo quando ele teve a revelação, Jesus, tu és realmente o Messias. E não somente o Messias, Pedro diz, o Senhor também é o Filho do Deus vivo. Então Pedro recebeu um vislumbre fantástico, que muitos judeus não entendiam que o Cristo seria o Filho de Deus. E que Jesus não era apenas um profeta, um homem que fazia grandes milagres. Mas mesmo Pedro não conseguiu entender as coisas que estavam incluídas nessa revelação, porque logo depois ele achou que Jesus não teria que aceitar a morte, não teria que aceitar o sofrimento. Então, as revelações de Deus, elas continuam envoltas em mistério. A revelação de Daniel 7, de um filho do homem, tem muito mistério. Tem mistério para nós, mesmo a gente já entendendo algumas coisas com o tempo, ficaram claras, mas tem outras que não estão. Então eu quero enfatizar muito esse aspecto de que Jesus usou filho do homem, porque ele, acho que é mais fácil a gente entender, ele não queria enfatizar seu papel messiânico, ele não queria dizer, já está na hora de sentar no trono de Davi, ele sabia que as pessoas não estavam prontas para aceitá-lo como filho de Deus, mas nós vamos ver, eu vou mostrar alguns textos daqui a pouco, mas uma assim, já falando sobre uma das mais destacadas, é que Jesus, quando ele estava sendo, estava no tribunal, não de Pilatos, mas ele estava sendo julgado pelos sacerdotes, pelas autoridades de Israel. Quando estava sendo julgado ali, aí tinha as testemunhas que falavam, ele falou que pode destruir esse templo, reconstruir em 3 dias, ele fala que é filho de Deus, e Jesus não falava nada. E aí, de repente, assim, o sacerdote ficou provocando, como é? Você não vai falar nada, não vai falar nada? E aí depois Jesus fala, mas daqui uns tempos vocês vão ver o Filho do Homem. E ele faz uma conexão impossível, não, assim, é a conexão com Daniel 7, porque vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Mas antes ele falou assim, o Filho do Homem assentado à destra do poder de Deus. Então, Jesus usou o Filho do Homem não só para dizer, olha, eu sou um homem qualquer. É isso que nós precisamos entender. Filho do Homem era um título humilde, porque Jesus estava se identificando com o homem. Ele estava usando como título, não era um homem qualquer, então era um título. Esse título realmente vinha de Daniel 7. Eu acho que nem todos os seus ouvintes conseguiam fazer a conexão, mas muitos com certeza faziam. Quando Jesus falou Filho do Homem nas nuvens do céu diante do sacerdote, o sacerdote logo em seguida disse, então você está dizendo que é Filho de Deus? O sacerdote fez a conexão. Ele sabia que Filho do Homem não era um homem qualquer, era o homem de Daniel 7. Hoje, parece que a maioria dos judeus ortodoxos não associam o Filho do Homem de Daniel 7 com a divindade. Eu preciso até pesquisar, eu quero entender mais o que os judeus hoje interpretam sobre isso. Mas os sacerdotes, e eu acho que muita gente no tempo de Jesus, eles entendiam que esse Filho do Homem de Daniel 7 era o Messias, era um ser humano, mas era um ser com características divinas. Então, quando Jesus usava Filho do Homem, muitas vezes as pessoas sabiam que ele estava se referindo a algo que era maior do que um simples ser humano. Então, o que eu quero concluir? Sintetizando tudo, essa parte. Jesus usava o Filho do Homem porque era um título não tão ostensivo, não soava, eu sou o filho de Davi que já vou sentar no trono, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou o profeta, eu sou a semente da mulher que Deus falou no Jardim do Éden. Ele não usava essas ostentações,
Mas ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que Jesus estava escondendo sua identidade, escondendo sua missão. Não, ele estava dizendo: eu sou o Filho do Homem, eu sou aquele que Daniel viu. Só que ele falava dessa forma, como Deus muitas vezes fala. Deus faz dessa forma de se referir a algo que não, mas o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é no milênio, o reino de Deus é agora, o reino de Deus é num outro lugar. O que é o reino de Deus? Então, nós temos esses termos que são envoltos em mistério e que a gente precisa, como Jesus falou das parábolas, as pessoas precisam ir atrás. Mas o que é mesmo? O que é mesmo? E eu vou, já que estou me referindo a isso, eu vou começar, vou só fazer referência a alguns textos que estão nessa folha, né, que eu coloquei hoje, né, sobre o Filho do Homem nos Evangelhos, mas eu vou falar primeiro de duas passagens. Acho que eu vou falar de 3 passagens agora, só referindo a 3 passagens. Está em João capítulo 1, e vamos ver algumas, assim, essa introdução de Jesus usando o Filho do Homem e o que isso implicava sobre a identidade dele. Mas, na verdade, sim, a gente tem que ler todos os textos para ter uma visão mais completa. Mas vamos ver em João capítulo 1, quando Jesus chamou Felipe, no final de João capítulo 1, Jesus chamou Felipe e Felipe encontrou Nataniel. E Felipe já falou: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas. Então, o que Felipe está dizendo? Felipe está dizendo assim, nós achamos o Messias. De quem que era? Eles não usavam sempre esse termo Messias, mas eles tinham consciência de que teria uma pessoa que Deus prometeu, né? Moisés falou que teria um profeta semelhante a ele, Jesus de Nazaré, filho de José. E Nataniel não conhecia, não sabia quem, mas eu falei assim, de Nazaré? Não tem nada, não tem nenhuma profecia, não tem nada falando que o Messias vem de Nazaré. Pode vir alguém importante, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Natanael vai se encontrar com Jesus e Jesus logo fala, versículo 47, João 1,47, aqui está um verdadeiro israelita, em que não há nada falso. Natanael fala assim, de onde você me conhece? Por que você está falando assim, alguma coisa, não tem nada falso? Você me conhece por acaso? E aí Jesus falou assim, antes que Felipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Era uma coisa que Jesus não podia saber, Jesus não estava presente. Então Jesus não podia. E Natanael, antes tão duvidoso, tão assim, questionando, não pode ser alguém de Nazaré, não sei o que e tal, ele se convence naquela hora, só porque Jesus viu, sabia onde ele estava, né, pôde falar o que estava acontecendo com ele naquele momento, e Natanael faz uma declaração muito forte, isso logo no início do ministério de Jesus. Natanael já fala, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, pelo menos ele tinha esse conceito que o Rei de Israel, o homem que ele estava esperando, era o Filho de Deus. Também nem todos, assim, para nós, Filho de Deus é parte da divindade. Às vezes, para eles, eles não tinham tanto conceito de trindade, parte da divindade, mas Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus responde, versículo 50, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. Na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha como Jesus pega a declaração de Natanael e ele prefere usar, ele fala assim,
ele não fala assim, olha, você vai ver coisas maiores, e ele até fala assim, você vai entender que este filho do homem, esse rei de Israel, ele é o vínculo, ele é o elo entre os céus e a terra, ele é a escada que Jacó viu na visão dele, ele é aquele que Deus tinha se proposto para o homem. O homem seria a ponte, seria o elo entre os céus e a terra, porque o homem governaria a criação, o homem teria comunhão com Deus e ele faria esse vínculo, teria comunicação, os anjos subindo e descendo, porque tem realidade, tem vínculo entre os céus e a terra por meio do homem. Mas Jesus veio para cumprir isso. E Jesus quis enfatizar aqui eu não sei cronologicamente se essa foi a primeira vez dos registros aqui, se é a primeira vez que Jesus usa esse termo, mas eu sei que está bem no começo da história aqui, bem pode ser a primeira vez dos registros bíblicos que Jesus usa o termo filho do homem. E você percebe que ele quer usar filho do homem, ele não quer usar rei de Israel, ele não quer usar filho de Deus. Então, essa é a primeira vez que nós vemos isso. Agora vamos para Mateus 16, é bem rapidinho esses textos aqui, para a gente dar essa visão mais panorâmica de como Jesus usou esse termo e por que ele usou. Mateus 16 é justamente esse texto, Mateus 16, 13, que Jesus pergunta para os seus discípulos. Ele está na região de Filipe, Cesareia de Filipe, e ele pergunta para os discípulos o que ele pergunta. Então, essa pergunta aqui, essa é a próxima, é importante para a gente entender que Jesus estava usando um termo que tinha uma ligação com Daniel, que mostrava o que Jesus queria mostrar. Ele queria mostrar que ele era homem, ele está usando um termo, filho do homem, mas é um homem que tem qualidades divinas, que é divino. Então Jesus está fazendo esse termo, filho do homem, combina as duas coisas. Na aula passada, nós falamos aqui, né, sobre os dois aspectos da expectativa das profecias do Antigo Testamento, que seria a semente da mulher, filho de Abraão e de Davi, mas que seria um livramento, seria uma intervenção divina na história. E nós, na nossa posição, talvez um dos pontos centrais que eu quero transmitir hoje nós acreditamos que Jesus era homem, mas nós acreditamos muito que Jesus é Deus. Eu acho que nós temos assim, no nosso conceito, Jesus é filho de Deus, ele é parte da Trindade, ele veio, ele é a intervenção de Deus na humanidade, ele veio uma vez, se tornou homem, tudo bem e tal, a gente entende que ele foi homem, que ele é homem, mas isso não é muito claro para nós. E nós precisamos entender que o propósito de Deus não se torna completo com a intervenção divina. Deus não podia, pelo seu plano, pela sua natureza, por tudo que Deus planejou e por tudo que Deus ele não podia simplesmente estender a mão divina dele e arrancar nós, os homens, do lamaçal, da perdição, para onde nós caímos. Ele não podia fazer isso. Ele tinha que se tornar homem, porque quem vai vencer, quem vai trazer glória para Deus é o homem. E Jesus tinha que se tornar homem. Essa visão de Daniel mostra isso, que o filho de Davi também é divino, mas para nós talvez a gente precisa entender que o divino, Jesus que volta, Jesus que vai voltar agora a segunda vez que nós estamos esperando, ele não é apenas um ser divino, ele é homem, ele vai voltar como filho do homem para sentar no trono ao lado do Pai e para receber o direito de julgar. E isso Deus está cumprindo o propósito dele de dar o governo, de dar o juízo ao homem. Então, Jesus, ele está perguntando, quem dizem os homens, o povo, né? O que o povo está dizendo ser
o Filho do Homem. Ou seja, Jesus usava esse termo, Filho do Homem, mas para as pessoas que estavam ouvindo, eles não tinham clareza que o Filho do Homem é tudo isso que nós estamos falando. Tanto é que, olha só, a resposta. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus usava o termo Filho do Homem, mas o povo achava Filho do Homem pode ser um profeta. O próprio João Batista, que né, era pouco tempo antes. Elias, Jeremias, um dos profetas. Então, para eles não era claro. Para o povo que estava ouvindo. Então, Jesus estava usando um termo, sim, que veio do profeta Daniel, mas as pessoas não entendiam. Nem o próprio Daniel entendeu plenamente como que é esse filho do homem. Ele é Deus ou ele é homem? Né? Ele não entendia isso. E as pessoas, talvez nem todas, fizessem a conexão com Daniel 7 e, se alguns fizeram, também mesmo assim não estavam entendendo plenamente. Então aí Pedro responde no versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois no versículo 20, Jesus fala para não falar com ninguém que ele era o Cristo. E ele continua falando, olha só, quando ele fala nesse mesmo capítulo, já aproveitando aqui, versículo 27, o Filho do Homem, aqui Jesus está fazendo a conexão para os seus discípulos com Daniel 7. Ele está dizendo assim, quem que as pessoas falam do Filho do Homem? Pedro falou assim, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Mas Jesus continua usando o Filho do Homem e ele mostra quem é o Filho do Homem. Versículo 27, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, e depois vem a transfiguração, que era Jesus se transformando antecipadamente nesse Filho do Homem que virá nas nuvens. É muito profundo quando a gente começa a ligar os pontinhos e ver, mas eles não conseguiam e a gente não consegue muitas vezes ligar os pontinhos. Mas nós vamos voltar para essa questão de Jesus mostrando que ele era a figura de Daniel 7, mas eu queria só completar essa ideia assim, de como que as pessoas viam isso em João, o Evangelho de João 12, versículo 34. João 12, 34. Aqui também tem todo o contexto, né? Que vamos mostrar no versículo 23, João 12, 23. Jesus fala assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Então, o Filho do Homem, ele tem toda a aparência de um homem, ele faz milagres, ele tem poderes, ele representa Deus, mas ele tem toda a aparência de um homem. Só os discípulos viram a glória dele no Monte da Transfiguração. E Jesus está dizendo em João 12, que aqui, pouco antes da sua morte, ele está dizendo, chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Então, o que quer dizer isso? O Filho do Homem vai ser glorificado. Mas o que é ser glorificado? Versículo 24. É como o grão de trigo cair na terra e morrer. Então, Daniel viu um filho do homem glorificado em Daniel 7. Ele viu um ser, parecia um ser humano, mas era um ser humano glorificado. Ele viu o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Mas como que um homem é glorificado? Daniel viu o final, ele viu o Filho do Homem já chegando. Agora Jesus está andando na terra dizendo, eu sou o Filho do Homem. Mas ele está mostrando que o Filho do Homem, para ser glorificado, para a visão de Daniel 7 acontecer, o que tinha que acontecer antes? Esse Filho do Homem teria que ser glorificado.
como nós sabemos, Jesus subiu ao céu nas nuvens. Antes que um filho do homem possa descer do céu nas nuvens, ele tinha que subir ao céu nas nuvens. Mas para ele subir ao céu nas nuvens, ele tinha que morrer e ressuscitar. Então aqui Jesus está dizendo, está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado, mas ele tem que morrer. E aí ele fala no versículo 32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Eles entenderam o que Jesus falou com isso. Quando Jesus falou, esse versículo 32, quando eu for levantado da terra, ele não está falando ascensão, ele está falando ser crucificado, ser levantado, e João fala isso em João 3, né? O Filho do Homem tem que ser levantado, ele tem que ser crucificado, ele tem que ser morto. E aqui que eu quero que vocês vejam no versículo 33, ele fala, ele dizia isso para mostrar o tipo de morte que ia morrer. Aí a multidão responde no versículo 34. Nós temos, olha só, esse versículo mostra melhor ainda, ou igual, né, assim, né, Mateus 16, os discípulos falaram assim, qual que era a opinião das pessoas? O que eles entenderam sobre o Filho do Homem? E aqui a multidão está dizendo, nós temos ouvido da lei que o Cristo, o que é o Cristo? É o Messias, o ungido. O Cristo permanecerá para sempre. Eles estavam acostumados a usar o termo Messias. Eles entenderam melhor o Messias ou o descendente de Davi. E eles já entendiam que esse Messias seria alguém com vida eterna. Ele não seria um rei temporário. Eles entenderam isso. Nós entendemos que o Cristo permanecerá para sempre. Mas como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? E, para nossa frustração, Jesus não responde, né? Claro que ele estava dizendo que o Filho do Homem era ele, mas ele só fala da luz, ele não responde, e essa questão de Deus deixar as coisas em mistério. Mas isso aqui é para mostrar que eles entendiam que havia uma ligação, eles entendiam que o Filho do Homem tinha alguma ligação, mas o Messias, o Cristo vai ficar para sempre, mas você está dizendo que você é o Filho do Homem, nós estamos entendendo que você está dizendo que é, então, o Messias, mas como que você está dizendo que o Messias vai ter que ser crucificado? Então, isso aqui é só para a gente entender um pouquinho a opinião das pessoas. Então, vamos aqui para as nossas conclusões, eu não vou ter tempo para destrinchar muito desses textos, mas eu coloquei esse resumo para vocês poderem estudar depois, que nós não vamos ter tempo para ler. Mas vamos acompanhar, se você puder acompanhar esse texto, esse PDF que eu disponibilizei, né, o Filho do Homem nos Evangelhos. Primeiro eu coloco todas as referências, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é o evangelho que mais tem referência de todos os quatro, né? Então vamos só ver esses tópicos e depois nós vamos tirar algumas conclusões aqui. Então, Filho do Homem, nós estamos dizendo que era um termo não ostensivo, não orgulhoso, como eu sou filho de Davi, ou eu sou filho de Deus, ou eu sou o Messias, mas ao mesmo tempo esse termo, para quem entendesse, era um termo que tinha grandes implicações. E a implicação era um homem, como Deus queria desde o início, mas um ser divino ao mesmo tempo. Então, o Filho do Homem tem essa combinação, mas a maioria das pessoas que ouviam Jesus usar esse termo, talvez alguns entendiam alguma coisa, outros não, mas não entendiam plenamente, porque não era uma verdade tão clara, nem para nós é tão claro que Deus está preparando o tempo em que um homem é Jesus, é o Filho de Deus, mas é um homem, ele vai sentar no trono, essa é a promessa e essa é o plano maravilhoso de Deus.
Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, então, é que Jesus usava esse termo para falar de sua humanidade. Então, o primeiro tópico aqui é filho do homem em sua humanidade, na primeira vinda. Então, ele falava filho do homem, ele falou assim, ó, as raposas têm seus covis, as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Fala que ele veio para servir, é uma posição de humildade. Fala que ele veio para buscar o perdido. Fala que ele comia e bebia, né? João Batista não se misturava, mas o Filho do Homem come e bebe com pessoas comuns, né? Ele se mistura, né? E fala também, dá a entender em Lucas 17 que ele estava dizendo não só do nosso tempo, né? Porque a gente não conviveu com ele, mas Jesus diz que virão os dias em que vocês vão ter saudade dos dias do Filho do Homem, ou seja, eu estou indo embora, né? Então ele tinha uma permanência temporária. Agora, ao mesmo tempo, então aqui na folha aqui, nós colocamos a humanidade. Então o Filho do Homem fala da humanidade de Jesus, né? Ele não tinha um lugar para ficar, ele sofria, ele era limitado, então ele tinha humanidade. Mas Jesus também, quando ele fala do termo Filho do Homem, ele também se refere a atributos divinos. Então, por exemplo, nos 3 evangelhos, ele fala naquela ocasião em que 4 homens baixaram a maca daquele homem paralítico para ser curado, e em vez de curá-lo imediatamente, Jesus primeiro fala assim, seus pecados são perdoados. E principalmente os religiosos, os líderes, ficaram escandalizados que como um homem pode perdoar pecados. E Jesus disse, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. O que Jesus estava dizendo? Eu sou um homem, mas eu tenho autoridade divina, eu sou divino. Então, Jesus mostrava a sua humanidade, mas ele mostrava muito claramente, em outras palavras, ele não estava se escondendo. Ele não estava dizendo, não fale que eu sou Cristo, porque eu não quero que ninguém saiba nada de mim. Não, Jesus mostrou quem ele era. Eu tenho autoridade para perdoar pecados. E vamos passar rapidamente por esses aqui. Ele falou também nos 3 evangelhos que ele era Senhor do sábado. Quem que é Senhor do sábado? Quem que manda no sábado? Quem que tem autoridade sobre o sábado? Só Deus. Então ele estava dizendo que ele era divino. Em João 9, para o cego que tinha sido curado, cego de nascença, ele pergunta, você crê no Filho do Homem? Então ele estava dizendo assim, você crê que eu sou homem? Não. Jesus não estava dizendo assim, o Filho do Homem tinha um significado maior. Então Jesus estava dando esse significado. Você crê no Filho do Homem? Jesus disse, o cego perguntou, quem é? Jesus disse, sou eu. E o homem adorou. Então, o Filho do Homem, para aquele homem cego, ele sabia que tinha implicações. Ele era uma pessoa que podia falar sobre isso. Ele tinha vida eterna para dar. João 6, 27. Ele falou assim que o Filho do Homem tinha um selo de Deus, e ele que podia dar o alimento que dá vida. E depois em João 6,53, que foi uma frase escandalosa, Jesus disse que todos tinham que comer da carne e beber do sangue do Filho do Homem. E é tão importante isso, porque como nós poderíamos comer da vida de um Deus, nós que somos homens, mas não, Jesus se tornou Filho do Homem para a gente poder comer a carne dele e beber o seu sangue. Uma expressão que até assustou os discípulos. Outro tópico aqui é que tinha o sofrimento, morte e ressurreição. E aqui tem vários textos, fala assim, com ele semelhante a Jonas no peixe, ele ficaria na terra, né, sepultado na terra, ele seria traído. E eu queria que vocês notassem que de todas as referências, pode olhar nos 2 lados da folha, o item que mais tem referência do Filho do Homem é esse
que fala ele seria morto, mas ressuscitaria. E se você ligar com o item anterior, que ele seria traído e tal, então dá mais ainda. Então, a associação maior que Jesus faz, claro, na primeira vinda, ele estava caminhando para a sua missão ali, que era morrer, seu sacrifício e ressuscitar. Mas a visão de Daniel não mostrava nada sobre a morte do Filho do Homem. A visão de Daniel 7 só mostrava a glória dele, mostrava que um homem viria nas nuvens. Então, mesmo quem entendesse, ele é o Filho do Homem, né? Jesus falou com os discípulos, quem que vocês acham que é o Filho do Homem? Pedro falou, você é o Filho de Deus, você é o Messias. Mas Pedro não entendia a morte. Então, Jesus enfatizou muito, é o item que mais tem referência a Jesus dizendo, Filho do Homem, todas as vezes que ele, acho que quase todas as vezes que ele falava sobre, prevendo a sua morte, ele fala, o Filho do Homem, aquele que vem nas nuvens, aquele que vai sentar no trono, esse tem que morrer, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Mas eles ficavam tão assustados com a morte que não conseguiam entender a ressurreição. Mas aí fala que tudo que foi escrito a respeito dele nas Escrituras, Lucas 18, mas como nós já mencionamos de João 12, o caminho para a glorificação era o caminho da cruz. Então eu coloquei aqui que Jesus, assim, sintetizando, dando um resumo de todas essas menções, nós temos que Jesus falava da sua humanidade, Jesus falava da sua divindade, Jesus fez muitas ligações, que é o próximo item aqui na folha, mas Jesus fez muitas ligações mostrando que ele não estava usando o Filho do Homem por acaso. Ele não achou bonito o Filho do Homem de Daniel 7 e resolveu usar, mas ele queria fazer o vínculo, ele queria relacionar Filho do Homem com aquela visão que ele virá. E nós vamos mostrar que tem todos os textos que Jesus fala, o Filho do Homem virá nas nuvens. Mas para ter um Filho do Homem glorificado vindo nas nuvens, primeiro ele tem que ser glorificado. E para ser glorificado, ele tem que passar pela morte. Olha que coisa tremenda. Jesus, como Filho de Deus, tinha glória sempre. Jesus não precisava se tornar homem para ser glorioso. Mas para ser o Filho do Homem e vir nas nuvens da glória e receber o direito de julgar. Por quê? O Filho de Deus tem o direito de julgar? Não, porque ele é Deus, o Pai tem direito de dar para quem quer. Mas dentro do plano, dentro das regras, dentro dos princípios de Deus, o único jeito de julgar Satanás que caiu por orgulho e o homem que caiu na cilada de Satanás, o único jeito de acertar isso e de julgar as nações do mundo e de trazer o reino de Deus nesta terra é através de um homem glorificado, de um homem que passou pelo caminho da cruz. Eu acho que isso não entra muito na nossa cabeça, mesmo que a gente não saiba a lógica disso, mas nós precisamos entender, Jesus não poderia ser o juiz de toda a humanidade se ele não fosse o Filho do Homem glorificado. Então, ele fez a ligação, ele é o homem de Daniel 7, mas o caminho para chegar lá é por meio da cruz. Então, o que as pessoas, só seguindo a folha aqui, o que as pessoas pensavam do Filho do Homem, nós já vimos, né, esses dois textos que falam o que os discípulos falavam, o que a multidão falou, né? E aqui suas afirmações, as afirmações de Jesus sobre o Filho do Homem diante das autoridades de Israel foram a causa de sua condenação. Eu quero ler em Mateus e depois em Lucas, para vocês verem realmente esse momento era um momento muito importante, porque quando a gente pensa, Jesus não usava os termos filho de Deus, filho de Davi,
Messias, ele estava sendo modesto, ele estava fugindo. Não, ele falou diante do sacerdote. Mateus 26, como já descrevi, né, os falsos testemunhos estavam... Falsos testemunhos, assim, ele disse isso, né? Eu posso derrubar... Eles tiram de contexto, né? Hoje nós vemos muita gente, né, falando, você tirou de contexto o que eu falei, né? O que mais... A desculpa que mais falam. Jesus não fez desculpa nenhuma, mas eles tiraram do contexto. Mateus 26, 61, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou Jesus, nada respondes ao que esses depõem contra ti? Jesus guardou silêncio. Então o sumo sacerdote lhe diz, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então eles também estavam fazendo essa conexão de Messias e Filho de Deus. Você está nos dizendo que é o Messias? E lembra que nem nesse momento Jesus não usa nem o termo Messias e nem o termo Filho de Deus. Mas ele fala assim, tu disseste, sim. Porém vos digo que em breve, poderia ser mais breve, né, gente? Em breve, que até hoje não aconteceu. Em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. O Filho do Homem. Então isso aqui repete, isso aqui é a visão de Daniel 7. Então é muito importante a gente entender que Jesus aplicou Daniel 7 a si mesmo. Jesus disse, eu sou o homem que Daniel viu. Jesus disse isso. Jesus disse, em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Aqui a gente fica meio em dúvida, assim, porque se for ver a sequência de Daniel 7, primeiro o Filho do Homem veio nas nuvens, depois ele foi assentar no trono ao lado do Ancião de Dias, do Todo-Poderoso. Mas aqui ele coloca, em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E aqui o sumo sacerdote rasga as vestes. Vamos só ver o texto paralelo em Lucas 22. Versículo 67. Lucas 22, 67. Perguntaram-lhe, és tu o Cristo, o Messias? Dize-nos. Ele replicou, se eu disser que sim, não crereis. Então, você percebe, Jesus não estava falando sobre o Messias, como eu já expliquei, eu acredito que assim, Jesus estava dizendo assim, vocês vão pensar no Messias como alguém que já vai reinar. Não que isso não vá acontecer, isso vai acontecer. Mas Jesus preferiu, ele queria usar o termo Filho do Homem, ele queria usar a visão de Daniel 7. Ele falou assim, se eu disser que sim, não crereis. E se vos perguntar, não me respondereis. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Aqui ele não registra a parte de vir com as nuvens, mas nós sabemos por Mateus e Marcos que ele estava dizendo, ele também incluiu essa parte da visão. Versículo 70, disseram todos, logo és tu o Filho de Deus? E ele dizer, vocês que tiraram a conclusão, vocês que estão dizendo, mas ele está concordando, ok? E o último item aqui na folha é que nós temos todos esses textos, então, em primeiro lugar, qual foi a referência que Jesus mais usou com o Filho do Homem? As referências à sua morte, sua traição, sofrimento, morte e ressurreição. Foi o que ele mais usou, o termo Filho do Homem. E em segundo lugar, bem próximo, ele faz a ligação com a visão de Daniel. Então, tem vários textos aqui,
mas eu quero chamar a atenção para o terceiro item aqui, abaixo de glória futura, que ele fala, ele virá com as nuvens do céu, com a glória do Pai. Ele fala várias vezes sobre isso. Né? Vocês vão ver o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Então, ele nem todas as passagens, mas a maioria fala as nuvens do céu, porque ele faz uma ligação com a visão de Daniel 7. Mas o que mais tem em Daniel 7 além de nuvens do céu? As duas coisas que Daniel viu. Ele viu que o Filho do Homem é um Filho do Homem, é um homem que está vindo nas nuvens do céu com a glória divina. E aqui vários desses textos falam assim, com a glória do Pai. Jesus vem como homem, mas ele vem com a glória do Pai. Agora, qual que é a outra coisa que Jesus cita bastante aqui? Que ele vem para sentar no trono glorioso. Naquela parábola das ovelhas e dos cabritos, ele fala assim, quando o Filho do Homem vier na glória do Pai e sentar no trono da sua glória. Então, ele usa várias vezes, e João 5:27 fala sobre como Jesus estava dizendo assim, Deus Pai entregou ao Filho do Homem a autoridade de julgar. Então, são as duas coisas que nós temos em Daniel 7, que ele vem que ele é um homem, que vem com as nuvens do céu, com a glória de Deus, e que ele se assenta no trono, e que ele é o juiz. Então, nós não temos tempo para entrar em todas essas passagens, mas é maravilhoso, e vários textos, né? Por exemplo, em Lucas, tem textos que o aspecto de julgar fica mais implícito, mas, por exemplo, em João, Lucas, acho que vale a pena a gente ler aqui, Lucas 21:36, fala assim, vigiai em todo tempo e orai, que é um texto bom para a gente ler agora no final, porque assim, nós estamos esperando esse tempo da volta de Jesus, esse tempo em que a visão de Daniel vai se cumprir. E ele fala, vigiai em todo tempo, orai, para que sejais havidos por dignos de escapar. E é muito debatido esse versículo, né? Muitos acham assim que a igreja vai escapar da tribulação, mas a ideia aqui não é escapar de estar fora, mas é poder passar ileso, é poder estar na fornalha de fogo, mas não ser atingido pelo fogo. Então, que vocês possam ser havidos por dignos de escapar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Essa é uma cena de julgamento. Nós precisamos passar pela tribulação, por todas as tribulações que nós estamos passando agora, que Deus nos guarde, que Deus nos sustente, que Deus nos dê força para passar por todas as tribulações e poder estar em pé, ou seja, ser aprovado, não com a cabeça baixa, não ser condenado, mas estar em pé diante do Filho do Homem, porque é Ele que vai julgar. Jesus fala em Mateus 24, em Lucas 17, Jesus fala assim, que a vinda do Filho do Homem será, e ele descreve como em Daniel, será com as nuvens do céu, será como um relâmpago, será visto de uma extremidade da terra em outra. Em Lucas 17, ele compara os dias do Filho do Homem com os dias de Noé e com os dias de Ló. Quando choveu do céu fogo e enxofre, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, ele fala de um juízo, ele fala de fogo, ele fala... e essas coisas, esses elementos todos estão em Daniel 7. Então, essa visão panorâmica é só para a gente ter um pouquinho de um entendimento. Se você ler todos esses textos sobre o Filho do Homem, você vai ser muito edificado e começar assim, realmente a entender como Jesus, sim, usou, mais uma vez, né, ele usou
o Filho do Homem para falar de sua humanidade, ele quis enfatizar que ele, como a solução de Deus, como juiz, como aquele que vem, como aquele que vai trazer o reino, mas ele é homem. Isso é tão importante. Ele veio para mostrar a humanidade, mas é um homem que tem autoridade divina. Ele é o homem que Daniel viu na sua visão, mas para chegar a esse ponto de poder vir na glória, ele tinha que passar pela morte para ser glorificado. Então, que Deus nos revele cada vez mais. A minha oração, meu anseio é: eu quero enxergar, eu quero ver o Filho do Homem, eu quero entender, né? Quando a multidão perguntou, mas o Cristo vai ficar para sempre, você está falando que o Cristo tem que morrer, quem é esse Filho do Homem? E essa tem que ser a nossa pergunta: quem é? Quem é? Será que nós realmente sabemos? Será que nós estamos conhecendo? Senhor, nós queremos realmente a revelação, Senhor, não uma revelação de fatos, não uma revelação das coisas que virão, mas nós queremos a revelação mais poderosa, que mais pode nos transformar, porque no final das contas, o Senhor se tornou o Filho do Homem para que nós pudéssemos também seguir o mesmo caminho, para que nós pudéssemos ser glorificados, para que nós pudéssemos, Daniel 7 também mostra que os santos do Altíssimo vão receber o reino. E como que nós vamos receber o reino? Do mesmo jeito, a qualificação é a mesma. Senhor, mostra para nós, guia-nos, e que nós possamos ver, que nós possamos entender: sim, o Senhor é o Messias, sim, o Senhor é o Filho de Deus, sim, o Senhor é o descendente de Davi, mas sim, o Senhor é o Filho do Homem, é aquele que leva a humanidade ao propósito original, que é aprovado por Deus e que leva o propósito de Deus a ser plenamente cumprido, Senhor. Nós queremos fazer parte disso, queremos ver o Senhor como o Senhor é. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém.